Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa, uma série de programas especiais, A Hora da GAP, que pretende contar a história desse grupo empresarial familiar, que hoje é um dos grupos mais fortes no agronegócio aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil Central. E para contar um pouco dessa história, para contar tudo que envolve a GAP, está conosco hoje João Paulo Schneider da Silva, mais conhecido como o Caju da GAP. Caju, seja bem-vindo à Hora da GAP. Obrigado, Zé Arthur. Que responsabilidade, não? Bom. Contar uma história de uma empresa que há tanto tempo, né, labuta em cima de uma excelência de produzir com qualidade, e eu, um agregado, subindo no bonde aos 40 do segundo tempo e agora quase que sentando na janelinha, né, para contar. E já pegou a janelinha. E o que acontece, como a gente desenvolve a função comercial, diretor comercial, a gente acaba tendo uma presença sempre representando, e o que eu fiz? Eu li muito sobre a história, então agora eu estou disponível para contar um pouco. Bom, um grupo, né, como a GAP, ele tem uma história e toda a história, né, ela tem o seu passado. Então eu gostaria, Caju, que tu nos contasse onde é que surge, né, onde é que surge esse grupo familiar, esse grupo empresarial que hoje é, né, a GAP, essa empresa atuando em todo o Rio Grande do Sul e entrando o Brasil Central adentro. Arthur, remonta de 1829 os primeiros movimentos desse jogo de xadrez. Quando Francisco Pereira de Macedo, um cidadão de extrema confiança naquela época do Império, recebe uma sesmaria no município de Lavras, que era administrar uma fazenda colonizadora, para marcar território. Naquela época nós tínhamos ainda desavenças, né, quanto ao limite do país, com a República Cisplatina. E nós precisávamos fixar o homem no campo. E aí o Império tomou essa iniciativa de colocar fazendeiros, pessoas para que aquela atividade seria econômica, viável seria criar gado. Então esse cidadão começou a fazer um bom trabalho, teve filhos, e chegando ao neto dele, João Vieira de Macedo, quando foi morar em Quaraí, e começou assim a história da Cabanha Azul. Então eu estou encurtando muito a sequência da linha do tempo, mas eu quero chegar rapidamente na Cabanha Azul, na GAP, etc. Bom, aí tu pulaste prática, como disseste, começaste em 1829 e já pulaste para 1906 com o João Vieira de Macedo. Né? É que o Francisco Pereira de Macedo, que se tornou depois visconde do seu Formoso, por vários serviços prestados ao Império, ele forneceu escravos, cavalos, e os filhos foram para a Guerra do Paraguai. Ele tinha também, os funcionários eram escravos e aprenderam a tocar, e tocaram o hino nacional quando Dom Pedro passou por Lavras em direção à Uruguaiana, no episódio em 1865 da rendição, né, quando a cidade uruguaiana estava sitiada pelos paraguaios. Bom, e isso, então, ele se tornou importante, e o neto dele estudou medicina, voltando da França, então, ele foi morar em Quaraí. E de lá foi a primeira aquisição que se tem notícia dentro da empresa de genética. Em 1906 ele adquire, então, um plantel puro de pé de Avon, e começa, então, a primeira manifestação de melhoramento genético. Então, a gente data daí de 1906, começa aí os anos de centenariamente que a GAP, hoje, né, a GAP faz esse processo de melhoria do gado, tanto para consumo interno, tanto para a venda de reprodutores. Hoje já é bastante conhecido. Sim, lá em 1906, então, começou com qual raça? Que o João Vieira de Macedo, ele importou da onde esse Devon, do Uruguai. Do Uruguai. Entrou no Rio Grande do Sul,
e depois começaram a investir na raça Angus, na raça Hereford, nos ovinos também, ovinos. Merino, Ideal, Corredal e Romney, né? A Cabanha Azul também, ela teve na sua história um lanifício, ela tinha um rebanho numerosíssimo, né? A lã, ela pagava a conta de toda a fazenda, a carne era secundária. Não era secundária, era o lucro, vou dizer assim. Sim. Porque quem pagava a conta mesmo era a comercialização da lã. E a Cabanha Azul inclusive, comprava lã de outros produtores. Sim. E beneficiava em Guaíba e exportava o tops, que a gente chama. Sim. Aí tem um episódio muito interessante que, para a melhoria do rebanho merino, o meu sogro, o doutor Eduardo, aí sim, já mais modernamente, mais recentemente, foi à Austrália e conseguiu importar uns carneiros quando até existia uma lei que proibia a entrada de animais ou a saída lá da Austrália dos animais reprodutores carneiros merino. Ele conseguiu essa façanha, aterrissou aí na Argentina, depois conseguiu entrar com muito custo, mas enfim, conseguiu melhorar aí bastante a questão da lã fina que produz a ovelha merino. Sim, a cabanha azul e depois a GAP, historicamente, né, sempre foi muito famosa, foram muito famosos, né, a cabanha e a GAP, pela produção do merino australiano de altíssima qualidade, sempre foram os mais premiados em Expo Inter, né, então tem toda uma história, claro, além das outras raças, mas ela fez um nome muito forte no segmento da ovinocultura, principalmente na raça merino australiana. A Cabanha Azul ela atingiu notoriedade pela excelência dos processos de melhoramento, que naquela época era muito mais tendo em vista a qualidade do zootecnista, do proprietário ou do técnico que o assistia. Nós não tínhamos os programas de melhoramento. Então, se destacava muito por levar animais em exposições e atingir grandes prêmios, e a Cabanha Azul foi uma das mais consagradas cabanhas que, tanto na genética de ovinos quanto a de bovinos. Destaca-se aí o Angus, o Hereford e o Devon. O Devon talvez era o maior rebanho de bovinos Devon do mundo, né? E também no merino australiano. Muitos títulos de grandes campeonatos teve no Menino Deus, depois na Expo Inter. O que aconteceu, Zé Arthur? Aconteceu que em 1984, Cabanha Azul, vou contar um pouco de história aqui, que deu uma guinada do ponto de vista de processo de seleção. Nós fomos procurados por um grupo muito forte, multinacional lá na Argentina, o grupo Bungborn, que tinha a linha do agro deles, chamava Comega, Comercial Mercantil Ganadeira. Eles nos procuraram para fazer uma joint venture de tentar fazer com que o Brasil, na época... Isso em 1984. Na época, o Brasil não exportava 5% da sua produção de carne. Era importador de carne, inclusive. Exatamente, não era autossuficiente. E ainda assim, era carne processada, carne de qualidade... Carne em lata. Em lata. Então, o que aconteceu? Eles achavam que o Brasil ia, por suas condições naturais, iria ser o grande player de exportação de carne no mundo. Só que precisava melhorar a qualidade. Então, nos procuraram para que, através do grande rebanho Angus que a Cabanha Azul detinha, fazer uma joint venture e um programa associativo, que foi chamado Programa Natura, aonde os produtores de gado Nelore do Centro-Oeste foram convidados a cruzar seu gado. Naquela época, o pessoal estava acostumado a cada vez botar mais pureza através do gado branco, branqueando o gado, e os caras reclamavam, pô, agora vem esses loucos aí querer que a gente preteie os meus bezerros. Escureça tudo de novo. Mas não teve dúvida, aquela iniciativa ela deu certo, porque não tinha como dar certo, porque eu digo que a complementariedade de raças entre o Angus e o Nelore, ela é fantástica. Eu acho que não existe um outro produto que a gente possa produzir, né, que tenha tanta complementariedade, certo? Sim. Uma tem um que a outra não tem. Então a gente agrega na rusticidade, vamos resumir, do Nelore, a precocidade do Angus, fazendo que no cruzamento a grande heterose faça que a produção
sobrepuje, né, em termos de ganho de peso e qualidade de carne. Então o Brasil realmente começou a ter também uma quantidade, não só qualidade, mas uma quantidade para poder exportar. Hoje, então, nós somos reconhecidos como um exportador não só mais de quantidade, mas também de qualidade. Mas podemos melhorar muito, sabe disso. O que me impressiona é a visão desse grupo Bunge, né, através da Comega, que eu me lembro deles como participantes na Expo Inter, e em sociedade, à época, né, com Cabanha Azul, coisa e tal, mas de verem a possibilidade que o Brasil tinha, né, lá em 1984, para chegar... Vê só, Caju, são 40 anos de intervalo. E olha de onde estávamos e onde é que nós estamos hoje. Zé Arthur, e é interessante a gente se lembrar de que nós precisamos, daí na Estância São Pedro, que meu sogro, que administrava a Estância São Pedro, foi o laboratório da produção do Brangos. Naquela época, então, a Cabanha Azul, que tinha as raças puras, sim, começou, então, a produção do sintético Brangos, que seria a embalagem apropriada para conseguir levar um animal para cobrir a campo, fazer repasse de todas aquelas vacas Nelore que estavam sendo inseminadas com Angus. O pessoal que começou a levar o Brangos para fazer o repasse começou a notar que aquela raça, através dos touros, sim, se adaptava muito bem, quase tanto quanto o Nelore, do ponto de vista de cobertura a campo. E começaram, então, a buscar. E aí aconteceu o seguinte, com essa joint venture nossa, nós, como empresa de vendedora de genética, começamos a olhar o Brasil para o norte. E nós estávamos muito acostumados a interagir aqui com o Uruguai, com a Argentina, talvez com o Paraguai. A gente começou a enxergar um outro mercado. E isso foi, eu diria, um pioneirismo da nossa empresa, que começou, então, a exportar genética. Brangos, nós chegamos a vender, no ano de 2000, se não me engano, 1.000 touros. Foi, assim, o nosso top de vendas. Sabe? Claro que depois apareceu a concorrência, apareceu outros criadores que também... Vocês têm, a GAP tem esse pioneirismo, né? Em que momento foi que a GAP, vamos dizer, subiu? Se foi para o Centro-Oeste e acho que adquiriu terras lá e hoje tem, né, tem propriedade aí também. Nós, convivendo com produtores de outros estados, a gente notou que a gente precisava também fazer a nossa recria desses Brangos no ambiente onde eles iam trabalhar. Então a gente arrendou fazenda em Itaú, lá no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos diversas parcerias com produtores locais em diversos São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Fizemos parcerias, as pessoas recriavam nossos tourinhos no ambiente que eles iam trabalhar. Ou seja, a gente mandava o terneiro, né, e aí a gente fazia recria, tudo com melhoramento genético, né, e os melhores animais eram então vendidos por esse parceiro. Né? Ele matava os refugos, né, como o boi, e os melhores colocava no mercado. E colocava no mercado com o nome GAP. Veja bem, então, mesmo sendo a pessoa do outro estado, o produto tinha sua grife. Já tinha sua marca. Também compramos uma fazenda em São Paulo, depois foi vendida, porque São Paulo virou cana. Sim. Né? Mas teve seu apogeu lá, onde a gente vendeu muito touro também em São Paulo, no Oeste Paulista. E hoje, nós ainda estamos com uma fazenda tocada lá, tu já entrevistaste esses dias, o doutor Jorge Santana, que ele comanda lá com a sua equipe e faz um Brangos de, eu diria assim, uma palavra de berro grosso, tá? Um Brangos adaptado, tá? Um Brangos... mais azeboado. Ele, por influência climática, acaba na seleção escolhendo animais mais adaptados ao ambiente. Né? Esse digamos, o segredo, né, da seleção é tu fazer animais não só que tenham um bom desempenho em relação aos índices produtivos, mas também que sejam adaptados ao ambiente que estejam ou que vão trabalhar. E na questão, claro, que para se chegar a essa qualidade toda,
por onde que a GAP começou a trabalhar e a investir no melhoramento, né? Claro, tem toda a questão do Brancos, que é praticamente um capítulo à parte, vamos dizer assim, dentro da... Mas o Brancos, Zé Arthur, o Brancos, só te interrompendo, ele foi, através dessa parceria com o pessoal, eles queriam que nós fizéssemos algo, que achávamos que nós tínhamos que fazer algo acompanhado de um geneticista. Sim. E para isso foi contratado, na época, Luiz Alberto Frias, que foi o professor de toda a nosso corpo técnico, virando nossa cabeça para aquilo que outrora era uma seleção com animais oriundos de pista, exposição. Nós começamos a focar em performance. E aí o gado começou a melhorar, e a gente viu que aquilo dava resultado. Dava certo. Ou seja, a gente capturava dentro do processo de animais contemporâneos no mesmo ambiente, a gente tirava aquele que se sobressaía. E aquele que sobressaía era, então, multiplicado dentro do próprio rebanho. Isso fazendo sempre assim, sempre tirando a ponta do teu rebanho e multiplicando. Né? Sim, melhorando os melhoradores. O pulo é grande. Sim. A gente quase que abdicou de ingresso de genética de fora. A gente começou a ver que nossos touros... Produção própria. A produção própria era melhor em termos de resultado do que eu trazer genética de fora. Mas não vou falar mal dos nossos colegas melhoristas, porque a gente usa também muito touro e dá muito certo. Ou seja, tem muita gente trabalhando bem por aí e a gente não é trouxa de não usar o que tem de bom por aí. Né? E com todas as tecnologias hoje, né, que a gente tem aí de melhoramento, é impossível, né, não se acompanhar. Mas, Caju, qual é o tamanho hoje da GAP? Qual é a área, qual é o tamanho do rebanho, qual é o número de funcionários que a GAP tem envolvidos para fazer todo esse trabalho fantástico? Hoje a gente ainda mantém a família unida, né? Então isso permite que é uma empresa estritamente familiar, trabalhe com escala. Então nós temos mais de 6 fazendas, cada uma dedicada a determinada raça. Tem fazendas hoje totalmente voltadas à produção comercial, porque quem olha e quem fala da GAP acha que a GAP é touros, reprodutores e matrizes. Não. Se eu te disser, Zé Arthur, que nós temos 50% do nosso ingresso bruto é agricultura, em 10% da área. Certo? A agricultura ela movimenta muito. Não digo em resultado. Pode ser que o resultado de um ano ou outro não seja bom, ou até de prejuízo, conforme. Sabe como é que é a questão da agricultura? Os altos e baixos. Os altos e baixos, né? Mas assim, 50% é agricultura. O outro 50% é pecuária. Desses 50% de pecuária, eu tenho 60% para gado comercial, ou seja, nós somos produtores de novilhos. Tá? Novilho para a indústria. Né? Então nós nos orgulhamos de produzir um novilho que o consumidor quer. E também o resultado da indústria faz uma retroalimentação para saber qual é a genética que a gente tem que produzir. Então nós somos o nosso maior cliente de reprodutores, certo? Sim. Então a gente vai tentando direcionar nossos esforços para que o novilho seja o melhor possível, precoce e com bom rendimento, com bom acabamento e qualidade de carne. Mas voltando à tua pergunta do tamanho, essas 6 fazendas nós temos aproximadamente 160 funcionários, né, entre agricultura e pecuária, e muitas pessoas também ligadas à administração. E o ponto forte da GAP, como todos sabem, é ter se mantido a família unida, e a gente trabalha, então, assim como uma empresa, tentando profissionalizar ao máximo, tentando buscar bastante ajuda. O que eu quero dizer ajuda? Consultorias que trabalhem na cabeça dos proprietários, na equipe, né? Porque que a gente tenha uma união, né? Que a gente trabalhe coeso, sem divisões, e porque a gente sabe que a escala hoje é muito importante na pecuária. Então, tu trabalhar com escala, trabalhar com metas, números, né? Também outra coisa importante é a perseguição tenaz que nós temos herdada por conta da
predileção do Eduardo de contar bem as coisas, números, né? Ele trabalhava muito no escritório da Cabanha Azul, né? Ele era o responsável pelos apontamentos lá, né? Então ele pelos livros. Ele tem esse cacuete e ele transmitiu isso para nós, né? Nós hoje não saímos por uma nova campanha sem um orçamento. Muitas vezes o orçamento não é muito bonito, mas tem um orçamento, tem um plano. E a gente tem que tentar seguir aquele plano e melhorá-lo, né? E todo ano a gente apresenta esses orçamentos para o grande conselho, né? E puxão de orelhas acontece, né? Redirecionamentos acontecem, né? E a gente tenta, então, redirecionar, como falei, para melhores ganhos, porque nós vivemos disso, né? Apesar de ser grande, o território e grandes os números e as raças, etc., é grande a família. A família vai se multiplicando um tanto, né? Então a gente tem que ter um aquário condizente para uma quantidade de peixe. Não, mas é uma leitura interessante que muitas vezes até o próprio Júlio do Nespro, Júlio Barcelos, fez uma leitura uma vez. Ao contrário das grandes empresas produtoras, vamos dizer, do Brasil Central, né, em que um empresário ele não vive da sua fazenda, ele tem um outro negócio, né? Muito comum isso. Muito comum. E ao contrário, aqui no Rio Grande do Sul, né, tu tem grupos empresariais familiares muito bem tocados, mas que vivem exclusivamente da sua produção. Eu acho que esse é um dado que tem que ser muito bem considerado, né? Que José Arthur, é raro, não? O que acontece com a pecuária, geralmente? Vamos usar com o agro, né? Sim. As divisões familiares e não mantêm o patrimônio como uma empresa, como uma holding, eles vão se dividindo. Desde cedo, o filho já sabe que aquele pedacinho lá é meu, aquele é teu. Então já fica aquela ciumeira de se vão investir ou não vão investir naquele pedaço ali. Isso já não é bom. O meu sogro minha sogra tiveram a felicidade de chamar os filhos bem cedo. Ele disse, vamos fazer o seguinte, vocês querem ser meus herdeiros ou vocês querem ser meus sócios? Boa pergunta. Qual tu acha que foi a resposta? Sócios. Deu certo. Até hoje são sócios. Ninguém está preocupado com o que vai herdar. Estão preocupados com a performance da empresa. Então, eu acho isso uma visão que teve Eduardo e Marilena. Então, hoje, além de manter o patrimônio, mantém a família unida, em torno dos valores que são herdados desde 1829. É uma história em tanto, né? Bom, esse é o primeiro programa de uma série, né? Eu acho que vamos deixar no suspense para o nosso próximo programa. Que mais que nós vamos contar? Além, claro, do sucesso nas raças bovinas e nas raças ovinas, nós temos aí um terceiro componente do cavalo crioulo. Mas isso é para o próximo programa, em breve. Até lá! A questão cavalo crioulo é por uma paixão do Eduardo Linhares, mais especificamente, que meio que deu uma forçadinha, ou isso já veio da família?